Olá, alunos, bom dia. Vamos corrigir as questões do OBMEP da semana passada? Então vamos. Na número 1, está escrito assim: as colegas de sala, Ana, Alice e Aurora, foram comprar seus livros de matemática. Alice percebeu que havia esquecido sua carteira. Ana e Aurora pagaram pelos 3 livros. Ana contribuiu com R$ 43 e a Aurora com R$ 68. Quanto Alice deve pagar para a Ana e para a Aurora, respectivamente? Como aqui tem pouquinho espaço, eu vou fazer aqui do lado, tá bom? Então vamos lá. A Ana contribuiu com R$ 43. E a Aurora contribuiu com R$ 68. Primeiro a gente precisa saber quanto deu o somatório dos 3 livros, certo? Então vamos. 8 mais 3, 11 e vai 1. 6 mais 4, 10 mais 1, 11. Então, os 3 livros, a soma dos 3 livros foi de R$ 111. Tá bom. Agora, a gente precisa saber quanto foi cada livro para a gente poder saber quanto cada colega ajudou a outra a comprar o livro. Então, R$ 111, que foi o total da minha compra, dividido por 3. Abaixo 11, que vai dar 3, sobra 2. Abaixo 1, 21 dividido por 3 vai dar 7. 7 vezes 3, 21 para 21, nada. Ou seja, cada livro custou R$ 37. Tudo bem. Só que, gente, a Ana, ela tinha colaborado com 43, ou seja, ela pagou o valor do livro dela e também fez uma colaboração na compra da outra colega. Então, quanto ela está devendo para a Ana? Ela vai estar devendo para a Ana os 43 que a Ana pagou, menos o valor do livro dela. 43 menos 37 vai dar R$ 6. Então, essa daqui foi a colaboração que a Ana fez lá com a colega Alice. A Aurora, por sua vez, pagou R$ 68. Então, a gente tem que ver a diferença do livro da Aurora para ver quanto ela deu a mais de dinheiro para colaborar com o livro da Alice. Então, se você fizer a continha aqui, vai dar R$ 31. Então, quanto a Alice está devendo para a Ana? R$ 6. Quanto a Alice, desculpa, tá assim. Quanto a Alice está devendo para a Aurora? R$ 31. Então, a alternativa correta é a letra E. R$ 6 e R$ 31 aqui. Ok? Vida que segue. Número 2. Caetano fez 5 cartões, cada um com uma letra na frente e um algarismo atrás. As letras formam a palavra OBMEP e os algarismos são 1, 2, 3, 4, 5. Observe os quadrinhos e responda qual é o algarismo atrás do cartão com a letra M. Repara que esse cartão não aparece. Ou seja, a gente vai ter que descobrir qual é o número que está atrás desse cartão pelos outros. Bom, você concorda comigo? Eu achei mais fácil começar pelo segundo quadrinho. Os números disponíveis, os algarismos disponíveis que a gente tem são 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Tá bom. Aqui, ele diz que o somatório que está atrás dos cartões, o somatório dos algarismos que estão atrás dos cartões é 8. Então, você concorda comigo que com esses números aqui, só dá para somar 8 usando o 5 e o 3. Ah, prof, dá para fazer 8 fazendo 4 mais 4. Pois é, mas os números não estão repetidos. Então, só dá para somar 8 usando o 5 e o 3. Então, existem duas possibilidades. Ou O é igual a 5 e o P é 3, ou o O é 3 e o P é 5. Tudo bem? Então, tá. Vem para cá, para o primeiro quadrinho. Ele falou que o somatório dos algarismos que estão aqui atrás
é 6. Então, vamos ver, porque o O já apareceu aqui, vamos ver o que a gente pode fazer com esse O daqui. Pessoal, você concorda comigo que esse O não pode ser 5? Por quê, prof? Porque senão, como é que eu vou fazer o somatório aqui de trás ser 6? Né? Porque se eu botar o B igual a 1, beleza. Mas e o E? Também tem um algarismo atrás dele. E eu não vou conseguir somar 6. Então, a minha primeira possibilidade aqui, ó, dançou. Porque o O não pode ser 5. Senão não vai ter como eu trabalhar lá com os outros cartões. Então, apaga. Então, o O, ele tem que ser 3. Tudo bem. O O sendo 3... Qual é a possibilidade que eu tenho de fazer o somatório aqui ser 6? Ou B é igual a 2 e o E é igual a 1, ou B é igual a 1 e o E é igual a 2. Prof, quem é quem? Olha, não importa quem é quem. Eu sei que um deles aqui vai ser 2 e o outro vai ser 1. Então, pessoal, olha, tá resolvido o problema. Por quê? Se o O é 3, o P é 5, e o E e o B são 2 e 1 ou 1 e 2, qual é o único número que ficou para a letra M? O 4. Então, a alternativa correta, D, 4. Tudo bem? Então, próximo. No número 3, era para você fazer análise desse gráfico, e cuidado que nesse gráfico aí, a gente não está analisando uma coisa só não, tá? Quando você for analisar o gráfico, qualquer gráfico, você tem que observar tudo que está nesse gráfico. Ó, aqui a gente tem a temperatura média. Aqui embaixo a gente tem o período em que foi feita essas medições, olha, 2007 no primeiro semestre. Aí esse daqui, 2007 segundo semestre. Então aqui você tem os períodos. Aqui, nessa outra coluna, você tem a precipitação de chuva em milímetros. Então, você tem que dar um visual total quando você for trabalhar com gráfico, qualquer gráfico. Tá bem? Então, vamos ler a questão. O gráfico mostra o número de casos notificados de dengue, a precipitação de chuva e a temperatura média por semestre dos anos de 2007 a 2010 em uma cidade brasileira. Podemos afirmar que... E aí ele dá 5 itens para você analisar, tá bom? Então, o que a gente faz? A gente analisa um por um, porque vão ter 4 aí que não vão combinar. Então, vamos lá. Ah, outra coisa também importante. Você tá vendo essa coluna lisa? Tem uma coluninha lisa aqui, ó, tá vendo? Essa coluna lisa, ela se refere ao número de casos. Essa coluna riscadinha se refere à precipitação, à chuva. E esse gráfico aqui, ó, de linha, de segmentos, é a temperatura média, tá? Ele tá fazendo aí um combo, tá analisando as 3 coisas ao mesmo tempo. Então, vamos. O período de maior precipitação foi o de maior temperatura média e com o maior número de casos de dengue notificados. É muita coisa para analisar num item só. Então, vamos lá. O período de maior precipitação. Então, vamos olhar para o gráfico. O período de maior precipitação está aqui. Tá bom. Foi o de maior temperatura média. Já furou. Porque temperatura média é esse gráfico de segmentos e olha, maior temperatura média está aqui. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a letra A está fora. Prof, e o outro você não vai analisar? Não, gente, tem que combinar tudo. Se alguma coisa já descombinou aí, a gente já pode eliminar a alternativa. B. O período com o menor número de casos de dengue notificados também foi o de maior temperatura média. Então, vamos lá. Número de casos, essa barrinha lisa. O período com o menor número de casos, eu acho que é esse aqui, ó. Foi também o de maior temperatura média. Não, maior temperatura média foi aqui, ó,
no segundo semestre de 2010. Não foi aqui no segundo semestre de 2007. Então, não combinou. As duas informações não combinaram, tá fora. O período de maior temperatura média foi também o de maior precipitação. Então, vamos lá no período de maior temperatura média, aqui, ó, segundo semestre de 2010, tá aqui, maior temperatura média. Foi também o de maior precipitação? Não, o de maior precipitação foi aqui, ó, no primeiro semestre de 2009. Então, as informações não bateram, tá fora. O período de maior precipitação, cadê maior precipitação? Tá aqui. Não foi o de maior temperatura média. Realmente não foi. Porque aqui a gente tem maior precipitação no primeiro semestre de 2008 e o de maior temperatura no segundo semestre de 2010. Realmente não foi. Essas duas primeiras informações bateram. E teve o maior número de casos de dengue notificados. Casos de dengue está aqui, e realmente é a maior coluna. Então, a resposta correta é a letra D, mas vamos analisar também a letra E. Quanto maior a precipitação num período, precipitação está aqui, coluninha rachadinha. Quanto maior a precipitação em um período, maior o número de casos de dengue notificado. Olha, nem sempre acontece isso. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma precipitação grande. Deixa eu ver aqui, ó. Precipitação grande aqui também. E o número de casos, ó, aqui pequeno e aqui grande. Então, a letra E também tá fora. Ok? Resposta correta, a letra D. Na número 4, bonitinho demais. Deixa eu virar aqui minha folha, que eu vou precisar de rascunho. Assim, que a gente usa esse lado aqui. Na número 4, deixa eu chegar mais pra cá. Juliana desenhou em uma folha de papel um retângulo de comprimento 12 e largura 10. Ela escolheu um ponto P no interior do retângulo e recortou os triângulos sombreados, fez um recorte aqui, pegou esses dois triângulos e montou um quadrilátero. Eu quero saber qual é a área desse quadrilátero. Bom, dá para fazer esse problema de duas maneiras, tá? A primeira maneira que dá para fazer é, a gente pega, tá vendo esse ponto P, onde os vértices dos dois triângulos se encontram? A gente pode fazer o seguinte, traçar uma paralela à base, traçar uma paralela ao lado, e aí a gente vai obter 4 retângulos. Esse daqui, esse um pouco menor, esse menor e esse pequenininho. Repara que a gente vai ter em cada retângulo, o lado do triângulo vai ser a diagonal do retângulo que eu desenhei. Então, você concorda comigo que esse retângulo, esse triângulo pintadinho, esse daqui pequenininho, ele é igual a esse outro pedaço que ficou em branco. Ou seja, a parte pintada é a metade da da figura. Eu fiquei com a metade que ficou em branco e a metade que ficou pintada. A mesma coisa vai acontecer nesse outro retângulo aqui, ó. A parte pintada vai ser igual à parte que não foi pintada. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A parte pintada vai ser igual à parte que não foi pintada. No pequenininho, idem. Então, você concorda comigo que nesse retângulo todo, a parte pintada e a parte que não foi pintada, elas são iguais. Ou seja, a parte pintada vai ser a metade da área do retângulo. Tá bom? Sem fazer continha nenhuma. E como é que a gente faz a área do retângulo? 10 vezes 12, certo? A área do retângulo vai ser 120 centímetros quadrados. E a área pintada vai ser a metade da área do retângulo. 120 dividido por 2, 60 centímetros quadrados. A resposta correta é a letra B.
Mas a gente tem uma outra maneira para fazer isso. Então, eu vou apagar essas linhas auxiliares que eu fiz. Eu até gosto mais dessa segunda maneira. Mas vamos lá. Pessoal, vocês concordam comigo que esses dois são triângulos, certo? E a gente tem que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do triângulo. Bom, prof, a base desses triângulos eu até tenho, né? Porque a base desse triângulo menor é 12. A base do triângulo maior também é 12, né? Ó, é só você virar de cabeça para baixo. Vou virar para você ver, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tudo bem que a base eu até tenho, mas e a altura? Pois é, a gente vai chamar essa altura aqui de H1. E a gente vai chamar essa altura aqui, vou botar para cá para você poder enxergar. Eita, vocês não estão vendo. Pronto. Chamei essa altura de H1 e vou chamar essa altura de H2. Então, vamos lá. Vou fazer a área do triângulo 1, ou seja, desse triângulo maiorzinho. Vai ser a base, que é 12, vezes a altura que eu chamei de H1, dividido por 2. Prof, o que a gente vai fazer agora? Calma, deixa na geladeira. Então, agora a gente vai fazer a área do triângulo 2. A área do triângulo 2. Base, que é 12, vezes a altura, que é H2, dividido por 2 também. Bom, você concorda que a área do quadrilátero que ela montou vai ser a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Então, a área do quadrilátero que a Juliana desenhou vai ser a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2, certo? E aí, a gente vai ter que colocar aquilo que a gente encontrou. Eu encontrei que a área do triângulo 1 é 12 vezes H1 dividido por 2, mais a área do triângulo 2 está aqui, 12 H2 dividido por 2. Se eu tenho a soma de duas frações, os denominadores são os mesmos, a gente pode escrever isso aqui de maneira mais simples. 12 H1 mais 12 H2 sobre 2. Vamos lá. Vou chegar mais para cima. Vou colocar em evidência esse 12. Como esse 12 está multiplicando o H1 e esse 12 está multiplicando o H2, eu vou escrever desse jeito. 12 que multiplica H1 mais H2 sobre 2. Mas, gente, quem é H1 mais H2? Volta no desenho. H1 mais H2 vai ser exatamente esse segmento aqui, que é 10 centímetros. Volta para cá. A área do quadrilátero vai ser 12 vezes 10 dividido por 2. 12 vezes 10, 120, dividido por 2, 60 centímetros quadrados. Que coisa mais linda de viver. Muito lindo, né? Ó, esse tá coraçãozinho. Tá bom? Esse aqui foi legal, hein? Pegou? Então, você podia ter feito de uma maneira muito mais rápida, que é essa da gente traçar as paralelas, né? E perceber que essa área pintada é exatamente a metade da área do retângulo todo, ou fazer de uma maneira algébrica, tá?
Então tá, gente, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.